da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. São 10h25, retornando com o Mix Café ao vivo, aqui na Estúdio Livre, a rádio da cidade, a primeira em notícias. Estamos aqui mais uma vez reunidos aqui, né, nesta programação, nesta manhã de quinta-feira, né, Nilson? Não é que eu estou olhando aqui. Senta um pouquinho para trás só aí, seu Bento. Pode sentar porque acabou fechando aqui a imagem do nosso amigo Jorge, né? Nós estamos recebendo aqui Jorge Martinez, que está visitando o Rio Grande. Ele nasceu no Uruguai, veio depois morar no Brasil, locutor, né? Locutor uruguaio e brasileiro ao mesmo tempo, morando em São Paulo, está visitando o Rio Grande. Também temos o seu Valdelino Bueno aqui, né? Nosso conterrâneo, porque mora há anos aqui em Rio Grande de Camaquã. E o assunto importante é que os dois se encontraram há poucos dias e um descobriu que o outro era ligado à comunicação e ao mesmo tempo ao rádio amador, né? Então são coisas assim, ó, que às vezes Deus aproxima, né? Aproxima. E aí eu fui visitar o nosso amigo Jorge lá na residência do seu Bueno aí. Então vocês vão sentir a diferença da voz do Jorge aí. Eu já fiquei impressionado na hora que conversei com ele nos bastidores. Seja bem-vindo, Jorge, então aqui também, e o seu Bueno. Bom dia. Bom dia. Pode chegar mais perto do microfone aqui, fazer o microfone. Eu caí meio de paraquedas aqui, como ele falou, né, na verdade, porque eu tive um problema no carro. Microfone aqui. Aí eu tinha que resolver. Não, esse aqui. E... Tá ligado? Tá ligado, só ótimo. Tem que chegar mais. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria primeiro falar bom dia para a audiência. Bom dia para o Azambuja Júnior, falar que para mim é um grande prazer estar aqui, considerando a trajetória que ele tem tido na área da comunicação aqui em Rio Grande. E eu jamais imaginei na minha passagem por aqui que eu estaria numa rádio, nesta cidade que tem me tratado maravilhosamente bem e que tem me dado grandes surpresas. Porque na verdade eu tive um problema no caminho com o carro e eu vim para consertar o carro, porque quase que não conseguia, que eu estou indo para São Paulo. Aí eu estou hospedado na residência do seu Valdelino e conheci ele, a esposa dele, mas eu nem imaginava que a gente tinha uma ligação tão forte em relação à área da comunicação, do rádio e tudo isso. E descobri também que ele começou muito cedo como rádio amador, que na verdade eu fui para o rádio de ondas médias, depois de me tornar rádio amador quando eu tinha uns 15 anos de idade. Comecei com 17 anos de idade a trabalhar numa rádio numa cidade do Uruguai chamada Pando. Depois da Ondas Médias eu fui para FM e tal, mas cedo eu acabei vindo para o Brasil, com 20 anos, para trabalhar com coisas relacionadas ao rádio. Fui para São Paulo e lá em São Paulo eu acabei ficando por lá e estou até o dia de hoje. São 33 anos de Brasil e 20 anos de Uruguai. Então, eu estou dizendo que isso aqui é uma coisa inesperada. Eu não esperava estar no dia de hoje aqui com todos vocês, porque eu simplesmente não conheço ninguém nessa cidade. Eu vim para consertar o carro e o destino fez com que eu conhecesse o seu Valdelino, e a história dele é uma história apaixonante, ligada ao rádio, ligada à TV, ligada ao radioamadorismo, à comunicação, à prestação de serviço para a comunidade, junto também com o Azambuja Júnior, que tem toda uma história de vida com ele, e que eu tive o prazer de conhecer na casa do seu Valdelino faz uns 2 ou 3 dias atrás, né? Não é verdade? Então, resumidamente é isso, que se eu for falar muitos detalhes aqui, vou monopolizar a palavra, e também não é a minha intenção fazer isso, né? Mas nós gostamos muito de detalhes e nós vamos explorar um pouco mais. Seu Valdelino, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui junto no Estúdio Livre, com os colegas aí, o nosso amigo Azambuja Júnior, que já conhecemos de longas datas, né? Desde 85 nos conhecemos. E é um grande prazer hoje trazer o nosso amigo Jorge, que já posso tratar de amigo, que está uma semana hospedado comigo ali.
Foi um grande prazer conhecer Igualmente. ele. Parece que já nos conhecemos de Muito tempo, né? Então a gente afinou muito, porque eu comecei muito cedo no radioamadorismo, né? Então nós conversamos e passamos a nos comunicar, nos entender, falar sobre comunicação. E eu comentei com ele, digo, ô, seu Jorge, eu comecei em 74 como radioamador, concursado. E eu comentei com ele, eu falei com a América do Sul toda, com alguns países da língua espanhola, até Portugal, eu falava no radioamador. E a partir dali também, como técnico em eletrônica, comecei a trabalhar para as rádios de fusão. O Azambuja foi um dos responsáveis de me colocar na rádio RCC, também nos anos 85 como técnico, na rádio Rio-Grandina, trabalhei muitos anos, na Minuano. Sempre nos bastidores fazendo a parte técnica de estúdio e transmissão. Você é um dos fundadores da TV Mar, né? Sim, eu e o Azambuja, devido à nossa amizade que a gente sempre teve, né? Nós tivemos o prazer de fundar juntos a TV Mar. Criamos do zero e criamos a programação, aprendemos a lidar com TV, que a gente também não sabia muito, né? Eu entrei com a minha experiência técnica e administrativa, e o Azambuja com produção, locução, apresentação de programas, e ali tivemos por 14 anos. E além do mais, ele pegou essa paixão pelas câmeras, né? Ele fica atento aqui às câmeras do estúdio. Trabalhando com câmera Tá aqui. e tá sempre Não, e o importante é uma né? transmissão, uma cobertura que a TV Mar fez naquela época, foi a morte do prefeito Wilson Branco. E o que aconteceu? Nós ficamos 27 horas ao vivo, dando cobertura, conversando com autoridades, com o pessoal que chegava no ginásio da Praça Saraiva, que a emissora daqui, Coimana, Sim. que tem rede nacional, não conseguia fazer porque não tinha espaço local. Então foi assim, ali foi o auge da audiência e que levou o nosso nome longe, né? Que a cidade toda ficou conhecendo o canal de TV, a TV a cabo aí, naquela época. O seu Aldelino hoje é proprietário de uma pousada, né? De um hotel, né? Sim, eu tenho uma pequena pousada, pousada familiar. Eu lido mais com trabalhador de indústria, de empresas, né? Então, direcionada mais para essa área aí. É uma pequena pousada, mas tá. Por isso que conseguiu, então, trazer aí, né? O Jorge. O nosso Jorge aqui. Jorge, fala um pouco da tua experiência no rádio, assim. Locutor espanhol no Brasil? Como é que é? O seu Bueno pegou e me falou, estou aqui recebendo na minha pousada um locutor que nasceu no Uruguai, que trabalha em São Paulo e que grava para grandes empresas. De repente, muita voz do Jorge a gente já ouviu em comercial nacional, né, Jorge? Conta aí. Conta um pouquinho dessa trajetória. Eu quero que a audiência preste atenção na voz desse do senhor. Jorge Martinez. Não vai perder o Obrigado. emprego, Eu acho que eu não sou merecedor de tantos elogios, mas eu agradeço de coração. Na verdade, eu comecei em rádio no Uruguai quando eu tinha 18 anos de idade. Trabalhei até os 20 anos de idade. Depois de lá, eu vim para o Brasil. Aí eu continuei trabalhando no Brasil. Só que no Brasil eu não trabalhei em rádio. Eu trabalhei em questões ligadas à voz, gravando, etc, tudo mais. E até hoje eu faço isso. Eu gravo, mas não gravo em português. Eu gravo só em espanhol. Então eu faço locução para vídeos institucionais, locução para treinamentos, locução de comercial para marcas como Michelin, como Cartão Visa, como BNDES, várias... Honda. Etc. Sempre em espanhol. Sempre em espanhol. Então, meus serviços, eles vão para fora, eles vão para a América Latina toda, às vezes direcionados para algum país específico, como pode ser a Argentina ou México, às vezes para a América Latina toda, e às vezes para a parte dos Estados Unidos, que tem uma grande comunidade de pessoas que falam espanhol lá. Aí nos Estados Unidos também tem rádios, tem canais de televisão são em espanhol, e algumas das coisas que eu faço são veiculadas naqueles lugares. Então essa é a minha atividade atual, trabalhar com locução, mas não em português. Eu não vim tirar o serviço de ninguém. É o que eu ia perguntar, mas qual é o motivo com essa voz linda que você tem, né? É que por uma questão digamos do mercado,
tem um pouco de sotaque, então já saiu um pouco fora do padrão. Eu não vou dizer que nunca fiz nada, porque tem ocasiões nas quais eles precisam de pessoas com sotaque para fazer algumas coisas. Mas dentro do padrão comercial de rádio, eu já estaria um pouquinho fora por causa de que não fica igual o nativo do português. Então eu também nunca senti necessidade de invadir, digamos, essa praia, porque a questão de gravar em espanhol, além de que tem um valor, digamos, econômico, pago acima do valor convencional do português, tem bastante serviço e é uma coisa que não fazia muito sentido eu querer abranger tudo, digamos. Sim. Então eu me concentrei na questão do espanhol, que é uma coisa que tinha necessidade aqui no Brasil e não tinha pessoas para fazer isso. Até o dia de hoje tem muita falta de gente que faz as coisas em espanhol, em inglês também não tem bastante mercado em inglês também. E em português vocês sabem, tem muita gente, então não precisava mais um que viesse, inclusive atrapalhar um pouco o trabalho que já tem aqui, né? Não atrapalha, como dublador também, não pensou em trabalhar eu como trabalho dublador? Já trabalha como dublador também. Sim. Sim. Eu comecei a fazer a minha primeira dublagem, estava contando para ele, foi em 1991, que a minha primeira dublagem foi feita para uma pessoa que era... O nome dele já faleceu, Benjamin Abrão, que era o dono da famosa padaria Barcelona, em São Paulo, uma padaria muito famosa. E ele fazia na época um curso de como fazer pães e doces e tal. E eu trabalhava numa empresa na qual eu também fazia serviços em espanhol para eles, principalmente trabalhava com isso. E aí eles perguntaram, será que o locutor que vocês têm, ele faria uma dublagem? Eu nunca tinha feito, naquela época eram aqueles equipamentos de fita, Betacam, aquela coisa toda, que eram equipamentos profissionais de TV. E tinha um operador lá que ele voltava a fita, colocava a gravação, então eu falei, vamos fazer o teste para ver se eu consigo. Aí eu fiz e me apaixonei, tanto que de lá para cá eu sempre trabalhei com dublagem, e eu acho uma coisa realmente emocionante, porque além de você ver o personagem com a sua voz, você tem que imprimir emoções. A sua própria sensação, exatamente, né, emoção. Emoção, tem que interpretar a situação. Hoje em dia já faço coisas bem mais E a leitura complexas. labial também, ela é importante. Sim, tudo ali é o lip sync. Isso. Fala que é o inclusive, sincronismo lábios, labial. né? Inclusive o Jorge disse que aprendeu inglês por ele mesmo, né? Sim, eu fiz E a faculdade fala fluente, eu né? fiz Unicid em São Paulo, faculdade de letras, português e inglês, mas eu comecei como autodidata no inglês muito tempo antes e continuei depois, inclusive. Tanto que eu faço serviços em inglês também, de locução em inglês, que tem uma grande necessidade. E hoje em dia o inglês ele tem uma abertura maior para sotaques neutros. Então quem consegue falar um inglês com um sotaque que não é definido, mas que é neutro, claro e fluente, Tem um valor. ele tem valor e ele é procurado também. É diferente do português, que tem o português de Portugal, o português do Brasil, mas existe um inglês neutro internacional que nessa área a gente dá para trabalhar. E quanto ao sotaque, você me permita discordar do que falou, de que não é bem colocado aqui, não. Nós tínhamos um programa de uma das rádios aqui nossa, né, que era de um locutor com sotaque uruguaio, espanhol, que era aquele Vale Sua Pele de Verano, lembra? Sim, que já faleceu. Não, eu não lembro o nome. Eduardo... O Eduardo, que era noutra emissora. Mas ele fazia programas... Era de Tinha Montevidéu. era um programa de Montevidéu. Então ele gravava o programa lá, se não me engano. Fazia ao vivo aqui também. Também ao vivo, né? Inclusive, a pergunta que eu tinha era essa, né? Eduardo Marcelo, não sei se conhecem. Assim, né, o Azambuja e Nilson. O Jorge certamente não teria nenhum problema em fazer um programa em português. Mas aí é diferente fazer um programa, Pelo fazer contrário, um comercial. Porque a dicção dele, né, a perfeição da dicção dele, vale tanto em espanhol como em português. Olha, ele fala português melhor que nós. Sim, e muito perfeitamente. Então, já que tu falou, Nilson, eu tinha anotado aqui. Vou sair com o ego inflado, né? Mas, Jorge, nós tínhamos, como o Nilson falou, acho que era Eduardo, que era do Uruguai, que fazia um programa de muito sucesso aqui em Rio Grande. E com sotaque. Né? Assim mas o brasileiro adora aliás, o sotaque. Sucesso era o sotaque. O brasileiro era um dia saía da mesmice. Assim como a tua, assim, sabe? Exatamente. Uma voz muito bonita. Mas nesse caso, saiba uma coisa, que para fazer programas de rádio ou para lidar com as pessoas no dia a dia, tendo sotaque, às vezes a pessoa tem até uma atenção diferenciada. Exatamente.
É diferente quando eu estava falando de não entrar na questão da locução, porque é uma coisa muito específica, é uma coisa que tem um padrão. Sim. A locução brasileira tem um padrão, inclusive o padrão de São Paulo é o padrão que se impõe ao Brasil inteiro, né? Sim. Então já existe uma coisa muito sistemática quando se trata de locução comercial, de locução jornalística, que eu cheguei a fazer em São Paulo também curso de telejornalismo, mas na parte da locução, não na parte do curso universitário. Porque, veja bem, no Rio de Janeiro, por exemplo, o sotaque é bem diferenciado. É o sotaque chiado carioca. Não é utilizado nas rádios. Exatamente. Ninguém, eu não tenho visto. Vocês viram alguma vez um carioca chiado fazendo um programa, mesmo que seja um programa assim, já direcionado para isso? Não, né? Nunca. Não. É como ele diz, o padrão é paulista. Exatamente. O padrão é paulista, é universal. E é paulista com algumas características específicas. Dentro da linguagem do telejornalismo e da locução, digamos, de alto nível, tem coisas que, mesmo sendo o sotaque paulista, tem que ser respeitadas. Por exemplo, não dizer 10, dizer 10. Nós. Essa seria uma linguagem de telejornalismo. Por exemplo, se assistir no Jornal Nacional, eles não vão dizer nós. Porque dizer nós está fugindo do padrão. Exatamente. Então, já que existe todo esse padrão, seria, da minha parte, acho que até uma certa, como se pode dizer, intromissão, querer me nivelar a esse ponto. Então, mas para fazer um programa de rádio, eu teria o maior prazer em fazer, com certeza. Mas sabe, Jorge, tu estás na cidade que tem muita tradição radialística. Nós tivemos grandes expoentes, né, Nilson, do rádio hoje brasileiro. Narciso em Rio Grande, o Dolar, não sei se tu ouviu falar, ele fazia locução em Brasília. Dolar. Era aquele que fazia da... Ele já é falecido hoje, né? Mas ele teve em Brasília por mais de 30 anos, eu acho. Mas não era da Rede Brasil. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Aquele era Heron Domingues. Dolar. E aqui em Rio Grande, grandes locutores, Paulo Correia e outros que eu não vi. E o Azambuja vai me ajudar. O nome daquele museu radiofônico que tem em Rio Grande... Randolfo Martin. Ele foi um dos... ele morava em São Paulo, ele foi embora daqui porque ele teve um problema de pulmão, né, por causa da umidade, e ele se transferiu com a família para São Paulo. E lá ele fundou uma série de entidades radialísticas, e foi um dos precursores, né, do rádio mais moderno, foi esse Rodolfo Martin. Né? Então nossa cidade, Jorge, tem muita tradição radialística, muita mesmo, né? Bom. E é um prazer, né, te receber aqui. E agora muito obrigado. Vamos perguntar para o Jorge se ele já tinha visitado uma rádio comunitária que nem a nossa, né? Não, já que ele viaja. Sincero, não, né? É a primeira vez na minha vida que eu estou numa rádio comunitária. Eu conheço rádios comerciais normais, de São Paulo, inclusive, eu visitei muitas, embora nunca trabalhei em rádio no Brasil. Mas visitava Rádio Bandeirantes, Gazeta, enfim, várias. Tinha gente conhecida que trabalhava lá nessas rádios, emissoras de TV também e tal. E no Uruguai as rádios onde eu trabalhei, mas uma comunitária é a primeira vez que eu estou tendo prazer enorme e mais junto com pessoas tão, como se pode dizer, acolhedoras, né, como vocês. Muito obrigado. Uma pena que o nosso diretor Luiz Carlos Troio não está aí, ele que é quem fundou essa rádio aqui, que a gente agradece. Um herói, né? É um herói porque a burocracia para manter a rádio é diária, né? Não só a burocracia, né, Zambuja? Precisa também. Fora o fato que às vezes tem que botar no bolso, né? Fora o fato que para fazer rádio hoje em dia tem que ter isso na alma. Sem dúvida. Porque às vezes bota no bolso. Então acontece que se a pessoa não tiver realmente vocação, se não amar a profissão, fica difícil falar. E modesta parte aí a nossa rádio tem um equipamento bom, né? Mesa Yamaha, microfones de boa qualidade. Tudo graças ao nosso diretor sala de gravação, né? Que bom. A dedicação dele aí, então. Mas a gente recebe com muito prazer, então, o Jorge Martinez e também o seu Valdelino Bueno aí, que foi meu sócio lá na TV Mar no início, em 99, né? Que a gente fundou esse veículo de comunicação que está hoje, né, seu Bueno? Continua também aqui em Rio Grande. Mas o seu Bueno começou como relojoeiro
depois Deus lhe deu o poder da eletrônica, que ele disse que nunca, acho que tirou um curso, né? E para ver só como é que acontecem as coisas. E o Martinez aqui, o Jorge Martinez também. Eu fui técnico eletrônico também. Autodidata. Também. Então, aqueles dos livrinhos, né? Que vinham os livrinhos, a gente estudava pelo. Né, mas na época que eu comecei, eu tinha um rádio do meu pai, que era aqueles valvulados, e eu queria ver o hominho que tinha dentro do rádio. Aí eu peguei aquilo e o rádio caiu no chão, quebrou, porque era aquelas caixas de baquelite, que era aquela resina que quebrava fácil. Uhum. Aí eu escondi embaixo da cama. Aí quando meu pai chegou, cadê o rádio? Aí ele não achava e ele viu embaixo da cama e eu achei que ele ia me bater, ia gritar comigo, ele deu risada, falou, o que você estava aprontando, né? E a partir desse momento eu falei, não, eu tenho que aprender como funciona isso, porque não é possível, eu não quero quebrar, eu quero consertar. Aí eu me interessei, isso tinha uns 6, 7 anos de idade. Aí eu comecei, quando eu tinha uns 15 anos, eu já estava arrumando as TV dos vizinhos, comecei a conhecer gente que era radioamador, comecei a montar os transmissores de radioamadorismo, e foi através do radioamadorismo que eu entrei nas rádios convencionais, porque tinha muita pessoa que trabalhava nas ondas médias e na FM, que eram radioamadores também, porque eles amavam o rádio, quando estavam fora da rádio comercial, estavam no rádio em casa. Então foi uma coisa que uma coisa levou a outra. Mas foi aquela paixão de criança, aquele sonho que me levou a tudo isso e que me trouxe aqui hoje. Porque se não tivesse acontecido isso, eu não estaria aqui hoje, na verdade. Sabes, Jorge e Nilson e Azambuja, eu não acredito em casualidade. As coisas, elas se formatam para acontecer. O que aconteceu hoje? Hoje, antes de nós iniciarmos o programa, qual foi o papo que nós tivemos aqui, Azambuja e Nilson? Radialistas? Radialistas. E rádios. Né? Sobre porque já estava na energia essa entrevista com esse expoente, né, do radialismo, né? Latino, né? Porque é a primeira vez que a gente recebe. Então, assim, vou falar em Deus, né? Deus é muito perfeito, né? Ele arruma as coisas para que tudo se encaixe, né? E hoje a sua entrevista, a sua presença aqui, um radialista antigo, né? Lutador que nem os da nossa época, né? Estão aqui presentes, nos concedendo essa entrevista, Azambuja, né? Que nos deixa muito felizes. Muito bem, são 10h47, está vindo o intervalo, a gente agradece aqui a presença do nosso colega Jorge Martinez, conforme já contou a sua vida aí, né? Uma pena a gente não ter um tempo maior, né? Para poder trocar essa experiência, né? Quem sabe numa outra oportunidade. A gente está sempre aprendendo mais um pouco, né? Ficaremos muito felizes, né? Boa viagem. Muito obrigado. Boa viagem, bom sucesso. Amanhã já estou partindo e vou levar no meu coração a lembrança de todos vocês. Que legal. Muito obrigado. Nós também ficaremos. Inclusive, ele ia gravar uma vinheta em espanhol aqui para a rádio, não sei se vai dar tempo. Se ele deixar ir para lá, vai ser para já não perde uma oportunidade. Ele não perde uma oportunidade. A gente pode analisar essa possibilidade. Ele paga bem. Paga bem, pois é. Aí, né? Aí que mal tem, né? Tem que ver, né? O Jorge, eu te digo o seguinte, o Azambuja, né, ele é uma pessoa extremamente humilde, né, Nilson? Humilde mesmo. Sim, mas ele tem uma história de mais de 40 anos no rádio. Sim, tá? sim. Nós aqui nos inspiramos muito, né, nessa força, nessa garra que ele tem, para estarmos aqui junto com ele, colaborando, né, junto no programa dele, né? Então, assim... Não, o programa Azambuja, nosso. Mas a gente fica muito feliz, Azambuja, de ter como, assim, o nosso... Inclusive, quando convidei o Nilson e o Conde, foi uma coisa assim, ó, o Nilson veio aqui na rádio conhecer, e eu pensei assim, mas para ele é útil para, né, da idade que ele está já aposentado. Vamos dar trabalho para essa gente. Quem sabe não quer parar de trabalhar e colaborar, né, ser um dos Eu já tinha parado de rádio há muitos anos, nós trabalhamos juntos. Na mesma hora começamos junto na Minuano. E a minha história? E a história dele, passei na porta da casa, Conde Pinto e coisa e tal, o que tu tá fazendo? Nada, estou aposentado, não quer colaborar com a rádio? Tá aí, ó. Que já tinha trabalhado num programa de útil ao agradável. Exatamente. É assim que vai, né? É assim que vai indo, né? Porque se aproveitando dessa coisa que está dentro do nosso sangue. Claro. Dia que tu fala no microfone, tu nunca mais vai esquecer e nunca mais vai deixar. Exatamente. É o nosso caso aqui, né? Sim. Assim aconteceu com o Troina, né? A gente se conheceu há muitos anos no meio da Praça Tamandaré. Ele tinha uma discoteca e eu anunciava os eventos. E assim foi indo. Hoje o Troina é o nosso
cabeça aqui da rádio. É o herói que está aqui na luta. Todo mundo tem o seu valor, né? Sim, sem dúvida. Então tá, muito obrigado aos nossos queridos visitantes aqui, foi um prazer muito grande, a gente ficou feliz. Igualmente. Vai estar postado na página, no Facebook, você vai poder ver esse vídeo. Muito obrigado. Também nosso canal no YouTube, com a presença, obrigado seu Bueno também ali, que falou pouco, mas... Mas agradecemos aí por ter comparecido aqui e ter trazido esse grande profissional aí também. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com vocês também, trazer esse grande amigo que nos conhecemos há pouco tempo, mas realmente parece que nós já nos conhecemos há bastante tempo. Muito obrigado, parabéns pelo programa, obrigado a Zambuja, para todos vocês que fazem esse trabalho lindo aqui. Para a direção também, o Troina, meu amigo Troina, aquele abraço e continua assistindo e ouvindo a Rádio Estúdio Livre. Até porque já temos imagem. Hoje em dia a coisa mudou, né? Hoje já tem que vir penteado, né, Zambuja? Não pode estar mais de camisa regata e tal, né? E o nosso amigo Jorge aqui, ele esteve de máscara todo o tempo devido a cuidados que ele tem. Respeito pelo e a gente até parabeniza ele, porque dificilmente o vírus vai pegar esse nosso amigo aí, porque ele está sempre protegido. Que bom, né? Não, e a preocupação dele foi melhor ainda, porque a preocupação dele é com os familiares dele. E com os familiares dele, que ele não quer ser contaminado para não poder levar. Tem pessoas de 94 anos de idade, então, olha só, com problema de baixa imunidade. Então, com a gente talvez nada acontece, mas uma pessoa dessa idade, a gente tem que ter todos os cuidados. Então, em lugares fechados, eu prefiro sempre utilizar a máscara para depois lá na frente não ter nenhum remorso de consciência. Hoje, então, respeitamos muito isso. Vamos ao intervalo, então. Obrigado pela presença dos amigos. Voltamos já com mais informações. Mix Café com Azambuja Júnior, Nilson Vasconcelos e Conde Pinto. Mix Café. Mix Café. Você ouve agora Saúde em Dia. Saúde em Dia. Dicas e informações de saúde e bem-estar para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Vamos falar de saúde, sempre pela nossa programação Saúde em Dia, com mais informações no seu rádio. O neurocirurgião americano Sanjay Gupta é uma espécie de Indiana Jones da medicina. Sempre que há uma guerra, um terremoto ou um tsunami, ele costuma aparecer para socorrer as vítimas e cuidar dos sobreviventes. Quando não está viajando pelo mundo ou operando pacientes, Gupta está em sua casa em Atlanta, onde mora com a família, escrevendo. E ele está lançando em Mente Afiada. Desenvolva um cérebro ativo e saudável em qualquer idade. Este é o seu quarto e mais novo livro. Neste livro, o médico compara o cérebro humano a um pré-histórico, que para se conservar de pé, precisa de manutenção de rotina e reformas ocasionais, como praticar atividades cognitivamente estimulantes e manter-se socialmente engajado. Além do passeio pelos neurônios e suas sinapses, o médico discorre também sobre as experiências que marcaram sua vida, caso de uma viagem pela Amazônia. Manter-se engajado no trabalho, principalmente quando ele é gratificante, tende a deixar as pessoas fisicamente ativas, socialmente conectadas e mentalmente desafiadas, escreve o neurocirurgião. Fica essa dica de livro para você então, viu? O livro se chama Mente Afiada, Desenvolva um Cérebro Ativo e Saudável em Qualquer Idade. Aquele super abraço para vocês. Este é o Saúde em Dia. Você acabou de ouvir Saúde em Dia. Diariamente, com dicas e informações de saúde e bem-estar. Para você viver bem melhor. Saúde em Dia. Talvez você conheça um rotariano. Talvez você conheça o nome Rotary ou a nossa logo. Mas você sabia? A nossa fundação investiu mais de 4,2 milhões de dólares em projetos e ações de água limpa, educação, paz e combate à polio. Estamos fazendo bem no mundo. No dia de doar, junte-se a nós e faça o bem. Rotary Clube do Rio Grande. Contribuir com a Amar é mais que um gesto solidário. É acreditar que atenção e afeto podem dar dignidade a muitas vidas. Contato pelo fone 3233-1294. Se você é responsável por um autista, cadastre-se em nossa associação. Apoio Rádio Estúdio Livre.
A Pai Rio Grande é uma instituição filantrópica que educa crianças com necessidades especiais. Contribua. Sua doação vai viabilizar a manutenção da entidade. Visite-nos. Contato pelo fone 3232-7716. Apoio Rádio Estúdio Livre. Traga sua ideia para o WIG que transformaremos seu desejo em realidade. Esquadrias em alumínio, PVC, box para banheiro, portões e fechamentos em vidro temperado. WIG Esquadrias e Vidros. Desde 1978 mantendo a credibilidade que só o tempo nos ajudou a construir. Na Dom Bosco, 485. Próximo a 15 de novembro. Fale conosco por nossos telefones e WhatsApp. APP 53 32 327 373. 53 9974 2390. Dr. Michel Falcão, especialista na área de urologia e urologia oncológica e saúde preventiva do homem. Procedimento cirúrgico minimamente invasivo da próstata e do trato urinário. Cirurgia de cálculo renal com laser. Dr. Michel Falcão, Rua General Canabarro, 512, próxima antiga rodoviária. Telefone 53-2125-3645 e no WhatsApp 991580135. Despachante Fernando Castro, credenciado desde 1988. Recursos de multas, emplacamentos e transferências. Parcelamos nos cartões. Fone 3201-1110 e 99139-1984. Para emplacamento do veículo 0 km, não é necessário retirar o mesmo da concessionária ou revenda multimarcas. Solicite antes o orçamento gratuito. Somente é necessário o valor e data da nota fiscal. Despachante Fernando Castro, bem atendido para melhor entender. Fone 3201-1110 e 99139-1984. Fotos para documentos é na Foto Kelly. Qualidade e rapidez é a nossa prioridade. Foto Kelly, Avenida Silva Paz 289. A foto do coração. Como está a sua visão? Você acha que precisa de óculos? Você acha que seu óculos está fraco? A Ótica Visual testa sua visão gratuitamente. Venha na Ótica Visual e faça seu teste de visão grátis. Tenha certeza de como está a sua saúde visual. Ótica Visual, de cara nova. General Neto 130, esquina Luiz Oreia, Antiga Grande Sul. Mix Café com Azambuja Júnior e Nilson Vasconcelos.